Hoje, na verdade, vamos aqui só conversar rapidinho antes de começar a aula. Programação aqui de final de primeiro bimestre. Não está faltando aí pouca coisa para a gente finalizar conteúdo do primeiro bimestre. Hoje a gente vai dar uma parte da aula aqui, né, para a gente finalizar o conteúdo. Eu vou passar o TDE de vocês hoje, né, que não se preocupem que vai ser uma atividade, não vai ser trabalho assim que vai dar muito tempo para vocês discutirem, não. E na sexta-feira, a gente vai ter a sexta-feira de aula normal, né, como o nosso dia mesmo de aula. Hoje é porque, como vocês sabem, sexta-feira o professor Saulo foi me substituir, precisei me ausentar na sexta, e hoje eu estou repondo essa aula da sexta passada, né? Então, sexta-feira agora a gente vai ter aula normalmente, ainda tem a aula da semana que vem, que é o tempo suficiente para a gente acabar o conteúdo. Tá faltando a gente falar só praticamente de processo legislativo, fora o que a gente vai conversar hoje, né? Então a gente está bem tranquilo. Então na sexta a gente começa o processo legislativo, sexta-feira agora. Na próxima aula a gente finaliza esse conteúdo e eu converso para vocês, vai ser a nossa última aula antes da prova, né? Antes do período de prova. Então, na próxima sexta, eu converso com vocês como é que vai funcionar essa prova de vocês. E o TDE de hoje, eu vou propor uma atividade, são somente duas atividades subjetivas, tá? E vocês já vão ver mais ou menos como é que eu pergunto as questões, tá, da prova. Na semana que vem, eu posso trazer também para vocês algumas questões objetivas que vocês puderem treinar, mas esse é só para treino mesmo, só para vocês verem como é que eu cobro as coisas e fica valendo ponto, fica valendo TD, essa atividade que eu vou passar hoje, tá? Mas então vamos aqui conversar. Primeiro, o que é que nós vamos conversar nessa aula de hoje? Nós vamos falar de impedimentos e proibições dos parlamentares. Interessante que a gente faça aqui um pequeno resumo do que a gente viu. Na aula passada, o que a gente estava falando, para quem não lembra, a gente estava falando sobre imunidades parlamentares, né? Ou seja, das prerrogativas, né, dos direitos, das garantias que deputados e senadores têm em decorrência do cargo. A gente diferenciou, né, as imunidades materiais e as imunidades formais. A imunidade material é aquela que protege o parlamentar pelo que ele fala, né, por palavras, votos e opiniões que ele profere em razão do cargo. Essa é chamada imunidade material. E nós temos a imunidade formal, que ela tem três aspectos distintos. Que três aspectos são esses? Uma que protege, né, quanto ao fórum, é o fórum de prerrogativa de função, que é ser julgado no STF, né, nos crimes que forem cometidos durante a vigência do mandato em razão do cargo, né, ser julgado no STF. Um ponto quanto à prisão, deputados e senadores só podem ser presos cautelarmente em razão de flagrante de delito de crime inafiançável. Tá? É a única hipótese de prisão cautelar de deputados e senadores. E, por fim, uma proteção contra o processo, que é uma possibilidade desse processo ser suspenso, ser sustado. Tá? Então, caso não haja esse pedido de suspensão, o processo vai correr normalmente. Né? Algum partido político com representação no Congresso Nacional é que pode pedir essa suspensão do processo. Né? E se for feito esse pedido de suspensão, o Congresso tem até 45 dias para decidir se o processo vai ser suspenso ou não. Então, foi basicamente aqui um resumo do que a gente conversou na última aula. E aí, para a gente completar essa parte, né, se a gente falou das prerrogativas, a gente passa agora a falar de impedimentos e proibições dos parlamentares. Tá? O que a gente tem aqui para falar sobre isso? Quem quiser acompanhar na Constituição, a partir do artigo 54 da Constituição, tá?
Esses impedimentos, o que significa impedimentos, né? Gente, aqui, por mais óbvio que seja, quando eu falo impedimento, são algumas atitudes, alguns atos que são proibidos de serem praticados pelos parlamentares. Tá? E a gente vai ver ainda nessa aula de hoje que, caso haja a prática desses atos, os deputados e senadores podem vir a sofrer penalidades por conta disso. E a penalidade mais grave, claro, seria a perda do cargo. Tá? Então, em última hipótese, aqui, última punição mais grave, seria a perda do cargo desse parlamentar. São proibições que devem ser respeitadas, né, devem ser observadas, porque, afinal de contas, né, em casos mais graves, elas podem ocasionar a perda do cargo daquele parlamentar. Né? Então, o que seriam esses impedimentos? Impedimentos são atos que não devem ser praticados pelos parlamentares sob pena de perda do cargo. É interessante a gente observar que, segundo o artigo 54 da Constituição, essas penalidades, essas proibições, elas valem em dois pontos distintos. Tá? Elas passam a valer em dois pontos distintos. Que pontos são esses? Um dos impedimentos, eles são válidos desde a diplomação, e outra parte dos impedimentos são válidos desde a posse. E aí eu preciso só lembrar para vocês aqui, embora acho que eu já tenha falado isso para vocês, mas eu vou relembrá-los aqui do que significa esses dois momentos distintos aqui. Gente, diplomação é um ato da justiça eleitoral que atesta a validade da eleição. Ou seja, quando a gente fala em diplomação, é um ato que é anterior à posse. A gente sabe que a data é que eles tomam posse, vocês lembram? Deputados e senadores tomam posse dia 1º de fevereiro, do primeiro ano da legislatura. A gente viu isso já algumas aulas atrás, né? Então, a diplomação é um ato que acontece antes disso. Em geral, não tem uma data fixa determinada pela Constituição, mas, em geral, acontece lá no finalzinho de dezembro. No final do mês de dezembro, a Justiça Eleitoral reúne todo mundo que foi eleito e faz uma cerimônia para justamente diplomar aqueles que foram eleitos. Porque tem gente que toma posse logo no dia 1º de janeiro. Cargo do Poder Executivo, a posse é logo no dia 1º de janeiro do ano subsequente da eleição. E deputados e senadores tomam posse um mês depois, que é dia 1º de fevereiro. Então, algum desses impedimentos já existem desde a diplomação, tá? Outros vão existir a partir da posse. Então, vamos diferenciar aqui o cada um. Primeiramente, né, os impedimentos são válidos desde a diplomação ou desde a posse. Vou fazer aqui o seguinte com vocês. Eu vou pegar o texto aqui da própria Constituição. É o artigo 54, inciso 1º, tá? O que deputados e senadores não podem fazer a partir da diplomação? Isso aqui está no artigo, vou colocar a referência aqui para vocês. Olha, artigo 54, inciso 1º. Então, desde que eles são diplomados,
que deputados e senadores já não podem fazer? Eles não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Gente, isso aqui é uma regra, tem uma regra chamada uma regra de moralização. Por quê? A gente sabe que deputados e senadores eles vão ocupar os maiores cargos que tem na República. A influência política que eles vão ter é muito grande. Então, são pessoas que ocupam cargos importantes dentro da República, pessoas que têm influência política muito grande e que a Constituição não vai permitir que essas pessoas diretamente, né, vão firmar ou manter contrato, ó, vou destacar esses dois verbos aqui, ó. A Constituição não vai permitir que eles firmem ou mantenham contrato com pessoas jurídicas de direito público. O que significa? Que eles não vão ter contratação com o poder público. Eles não vão ter contratação, por exemplo, eles não podem ser dono de uma empresa que preste serviços públicos diretamente para a União. Imagina só, isso aí é um conflito de interesse, né? Isso é um conflito de interesse que a Constituição não pode permitir. Alguém que vai ganhar diretamente o dinheiro público e que está lá dentro, né, da sede desse poder, né, que vai ocupar um dos mais altos cargos dentro da República. É o cargo de senador e de deputado. Então, isso é uma regra de moralização, tá? É uma regra que a Constituição não pode permitir, tendo em vista que há um conflito de interesse. Tá? Então, não pode, se por um acaso ele tiver, o que ele deve fazer? Né? Professor, mas olha, o deputado é dono de uma empreiteira, o que ele deve fazer? Gente, olha, a primeira coisa que ele deve fazer é, se possível, ele se afasta logo do cargo que ele ocupa naquela empresa. Até porque, olha, seguindo aqui, ó, a proibição que segue aqui nesse mesmo artigo, né? Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive as que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior. Olha, pode sequer ocupar um cargo público, não pode acumular um cargo público de uma pessoa jurídica de direito público, de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Ele não pode fazer essa acumulação de cargos, tá? Porque isso vai ser um conflito, mais uma vez, conflito de interesse. Então, seja por um lado, seja dentro da administração, ou seja pela pessoa que contrata com a administração, ele não pode ter ali, né, um contrato, né, ou manter o contrato ali. Então, o ideal que ele faz é realmente pedir para sair. Né? Se ele tem a sociedade, ele pede o afastamento da sociedade. É a regra moralizadora mais devida que deve ser feita com o deputado ou senador. A gente sabe que na prática, né, vocês devem estar perguntando, mas meu Deus, quem que vai sair da sua empresa para ocupar um cargo público, que ele vai ocupar às vezes ali por 4, 8 anos no máximo? Vocês devem estar se perguntando isso, né? A gente sabe que na prática, gente, o que isso vai gerar? Na prática, a gente sabe que isso vai gerar a figura, né, dos chamados laranjas. E, afinal de contas, a pessoa que é empresário, né, tem uma grande empresa, que já é acostumado a prestar esses serviços, né, para a administração pública, gente, ele não quer perder aquilo. Obviamente, se ele trabalhou, né, pela evolução da empresa, hoje é uma empresa rentável, né, que gere renda ali para ele, para a família, obviamente que ele mesmo vai querer perder isso. Estou falando que ele vai vender a empresa, né? Isso gera a figura geralmente do laranja, né? Quem é um laranja, para quem nunca ouviu essa expressão? Essa expressão laranja é muito utilizada para definir a pessoa que está no local de outra, né? Ocupando o local de outra, que não pode formalmente ocupar esse cargo. É o que acontece na prática, é o que acontece com o político, com a pessoa que é eleita deputado ou senador. Pessoa que é dona, por exemplo, de uma empreiteira,
Essa empreiteira tem vários contratos aí de prestação de serviços, né, de realização de obras pelo Brasil todo. E aí o dono dessa empreiteira resolve se candidatar a senador e ganha. A partir do momento que ele é diplomado, o que, é que nós estamos conversando? Que ele não pode mais manter ou firmar contrato, né, com qualquer pessoa jurídica de direito público. União, com o Estado, com o município. O que, que seria uma autarquia? Uma autarquia, o INSS. O INSS é uma autarquia federal. Empresa pública, exemplo de empresa pública. Caixa Econômica. Caixa Econômica é um banco onde ela é considerado, né, empresa pública. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, nenhum desses, eu estou dando o exemplo aqui para vocês, nenhum deputado ou senador pode ser dono de uma empresa que preste serviços, né, ou para Banco do Brasil, ou para a Caixa Econômica, ou para o INSS, ou para o próprio governo. Não pode, é isso que a gente está falando aqui. Eu estou considerando para vocês que, na prática, quando isso acontece, o que, que acontece, né, na prática? Essa pessoa que se elege deputado, senador, que é dono de empresa que presta serviço para o governo, na prática, o que, que acontece? Ele se afasta do cargo e coloca alguém de sua confiança ali para exercer aquela função, enquanto ele exerce o cargo de deputado senador. Na prática, gente, geralmente acontece isso. É a figura lá do laranja, tá? Alguém que ocupa aquele cargo ali formalmente, porque o titular, o verdadeiro titular, está impedido de exercer aquilo momentaneamente. Gente, nem sempre essa figura do laranja, nem sempre é uma questão assim de má fé, de coisa. Na maioria das vezes é. Mas às vezes é porque realmente você não pode. A pessoa coloca a linha de sua confiança para exercer o cargo ali enquanto você está impedido. No momento que cessa o impedimento, você pode retornar e assumir seu posto normalmente. Tá? Não tem problema nenhum. Mas aqui, enquanto a pessoa, desde que ela é diplomada, até no momento que ela perde o cargo, seja porque não foi reeleito, ou seja porque foi cassado, o deputado e senador não pode, né, manter contrato ali com nenhuma pessoa jurídica de direito público, não pode manter contrato com empresa pública, com sociedade de economia mista, nem com uma autarquia que é ligada ao Poder Executivo. A única exceção, está aí dizendo aí, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alguém tem alguma ideia do que isso aqui significa? O que é um contrato com cláusulas uniformes? Não faço ideia, professor. Uma boa pergunta, né? Posso até colocar na prova. O que significa? Não vou botar na prova, porque na verdade não tem a ver muito com a nossa matéria. Só mais uma questão aqui para que a gente entenda. O que é permitido eles terem contrato? Esse chamado contrato de cláusulas uniformes é um contrato que todo mundo assina o mesmo contrato. É o chamado contrato de adesão. O contrato de adesão é um tipo de contrato uniforme. Então, eu tenho um contrato, por exemplo, com a Equatorial, que é o mesmo contrato que o Pedro tem, que o José Filho tem, que o Marcelo tem. É o chamado contrato de cláusulas uniformes. Esse tipo de contrato, gente, esse contrato de adesão, o deputado e senador ele pode manter. Não é o que se proíbe. O deputado e senador tem uma conta de energia no seu nome, que afinal de contas é o mesmo contrato para todo mundo. É o mesmo contrato, seja para ele que é deputado e senador, seja para eu, Jorge, que sou professor, que sou advogado, para você que é estudante, não tem problema nenhum. Tá? Então, por isso que há essa exceção para a Constituição, pelo menos para que não se ache que é irrestrito para qualquer tipo de contrato. Certo? Porque não pode ter um contrato em que é um contrato específico de prestação de serviços para uma dessas entidades que a gente acabou de conversar. Certo?
Além disso, a gente já comentou aqui, gente, que eles também não podem, né, ter nenhum cargo remunerado, nenhuma dessas entidades que a gente falou, né? Deputado, senador, uma vez ele é, por exemplo, ele é diretor do Banco do Brasil, se candidata para deputado federal e é eleito, é diplomado. Gente, no momento que ele recebe esse diploma, ele não pode manter esse emprego de direção lá no Banco do Brasil. Ele tem que pedir a exoneração desse cargo. Tá? Ele não pode manter os dois cargos ao mesmo tempo. É um impedimento que existe. Certo? Para ajeitar essa formatação aqui, pronto. As outras proibições que nós temos, estão aí no artigo 54, inciso 2º, elas vão valer desde a posse. Na verdade, o que a gente vai ver aqui é que a partir da posse, esses impedimentos, na verdade, eles aumentam. O que eles já não podem fazer aqui desde a posse? Desde a posse, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Professor, não é a mesma coisa que a gente leu ali anteriormente? Parece bastante. Mas aqui essa expressão aqui, que empresa que goze de favor decorrente de contrato de pessoa jurídica de direito público. Aqui, desde a diplomação, gente, aqui o que se impede é a contratação direta, né? Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica. É o contrato direto entre a empresa, né, que seria a dona lá, seria lá do deputado ou do senador, né, e o poder público. E aqui, gente, é um pouco maior a proibição de que essa empresa, que se por um acaso ele tiver uma empresa, ele resolver, não, mas olha, eu vou romper o contrato que eu tenho com a administração pública para eu poder continuar com a minha empresa. Isso aqui, a partir da posse, essa empresa que se por acaso ele quiser manter, ele não pode nem ser beneficiário de dinheiro que uma outra empresa recebe. Tá? Ou seja, ele não pode receber diretamente aqui verba pública. Tá? Então, aqui, na verdade, é um pouco maior que essa restrição. Aqui, anteriormente, olha, impede aqui que ele firme diretamente o contrato. E desde a posse, impede que ele receba, mesmo que indiretamente, dinheiro público. Tá? Significa essa expressão aí, que goze de favor decorrente de contrato de pessoa jurídica de direito público. Ele não pode receber nem indiretamente, ele não pode nem ser uma subsidiária de alguém que recebe, né, contrato, que recebe dinheiro de pessoa jurídica de direito público. Então, por isso é que eu falei para vocês anteriormente que o ideal mesmo é ele se afastar da empresa, né? Ele não manter realmente ali aquela posição que ele tem na empresa. É uma decisão difícil, tá? Para quem é empresário, que deseja participar ativamente da vida política, é uma decisão de manter seus negócios somente na iniciativa privada ou, né, ou de fazer o uso, como eu falei para vocês ainda há pouco, da figura do laranja, né? Vai colocar alguém que da confiança dele para tomar conta dos negócios enquanto ele pessoalmente é impedido, tá? Mais uma vez, se por acaso, né, algum deputado ou senador for pego fazendo isso, gente, muito embora a gente saiba que as investigações desse tipo de situação acabam quase nunca acontecendo, né? Mas se por um acaso um deputado ou senador for flagrado nessa situação, a gente já conversou lá no início da aula que pode gerar a perda do cargo dele. Ele pode ser, né, cassado do mandato. E a gente vai já explicar, né, um pouco mais sobre isso, certo?
que mais que ele não pode? Né? Mais uma vez, olha, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, as entidades referidas no inciso 1, a linha A. Ah, eu não expliquei o que é ad nutum, né? Professor, o que é demissão ad nutum? Ad nutum é a qualquer tempo. É um cargo que não é efetivo, né, mas que ele pode ser demitido a qualquer tempo. Muita gente acha que por não ser cargo efetivo, em tese ele poderia manter, acumular esses dois cargos. Não pode. Ele tem que optar somente pelo cargo ou de senador ou de deputado. Ele não pode manter esses dois cargos ao mesmo tempo. Inclusive, olha, fazendo aqui um parêntese, que também tem informação referente à nossa aula, gente, quem pode acumular cargo público na função do legislativo é somente o cargo de vereador. Quem exerce o cargo de vereador, né, dos municípios e ocupar um outro cargo público, ele pode até manter os dois cargos. Ele não precisa pedir exoneração do outro cargo para ele ser vereador. Mas, no entanto, ele vai ter que optar pela remuneração que ele deseja receber. Ele não pode ficar recebendo os dois dinheiros. Tá? Mas é possível para o vereador manter os dois cargos públicos que ele exerce. O cargo eletivo e o outro cargo público que eventualmente ele possa exercer. Tá? A linha C. Ele também não pode patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que refere o inciso primeiro à linha A. Gente, patrocinar causa, não sei se vocês já ouviram essa expressão, patrocinar causa, quando a gente fala em patrocínio de causa, é alguém que seja advogado, caso desse deputado, senador seja advogado, e ele, o escritório dele, ter causas contra o poder público, contra uma autarquia, contra uma sociedade de economia mista. Ele não pode estar ali no patrocínio da causa, ou seja, ele não pode mover uma ação contra, né, o poder público. Você estiver se perguntando por quê? Gente, porque é incompatível. Ele vai estar fazendo parte ali, né, ele como deputado e senador, ele faz parte dos grandes órgãos da República. Ele faz parte do poder público ali. Como é que ele está ali patrocinando causa que processa essas entidades? É um conflito, mais uma vez, é um conflito de interesse. Né? É por isso, gente, que isso é um assunto que não é muito discutido, mas é muito sério. E o assunto é esse: a questão da você se dedicar, uma vez que você escolhe ser deputado, ser senador, ser político, gente, é realmente uma ambição. É para quem quer se dedicar nessa área. Né? Não dá para você, por mais que às vezes a gente sabe que aqui no Brasil acontece de tudo, mas o ideal é que você se dedique mesmo para aquilo. Né? Não, quero ser uma pessoa, realmente pessoa pública, quero trabalhar ali, né, em prol da minha comunidade. Gente, a pessoa geralmente só escolhe fazer isso, porque as incompatibilidades são muito grandes, né? Há um conflito de interesse muito grande. Né? Então, isso é que a Constituição procura manter, que não haja esse conflito de interesse. Tá? Ele também não pode patrocinar causa, ou seja, não pode processar nem o poder público, né, nem as entidades públicas, autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, porque afinal de contas ele está lá no centro do poder. É um conflito de interesse. Tá? E a linha D de dado. A linha D de dado eu vou até marcar aqui porque eu considero uma das proibições mais importantes. Eles não podem ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, quem deseja, por exemplo, se vocês sabem, talvez quem acompanha um pouquinho mais de política, é muito comum que você conheça fulano de tal, às vezes a pessoa começa como vereador, aí depois ela vai para ser prefeito do município, de prefeito do município ela vai ser para ser deputado estadual, de deputado estadual ela passa para ser deputado federal, até que, é claro, isso aí nem todo mundo chega nesses cargos, né? Mas eventualmente, dependendo da força política, ela pode chegar a ser um governador de estado, pode ser um senador, um presidente da república, né?
Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que é normal que a pessoa, às vezes, tramite por vários cargos públicos eletivos. Isso é muito comum, isso é muito comum de acontecer dentro da esfera política, isso não é o problema. Mas isso não pode acontecer de forma simultânea. O mandato público eletivo, gente, ele não pode ser acumulado. Tanto é que muitas das vezes, para você se eleger em alto cargo, você tem que sair do cargo anterior, tá? O que pode acontecer, na verdade, que muita gente confunde, é o seguinte: quando a pessoa já é deputado, já é senador, já é deputado estadual, para ela concorrer a um outro cargo, ela não precisa pedir exoneração desse cargo que ela ocupa. Vou dar um exemplo aqui concreto aqui para vocês do que eu estou falando. Vamos buscar a eleição de 2014. 2014, quem disputou a presidência da República aqui no Brasil? A gente tinha o Aécio Neves, que na época era senador para o estado de Minas Gerais, e do outro lado a presidente da República tentando a reeleição, que era Dilma Rousseff. Vocês sabem que quem ganhou foi Dilma Rousseff, né? Ela ganhou essa eleição em 2014 contra o Aécio Neves e governou até ela ter o mandato cassado. E o Aécio Neves, que perdeu a eleição? Gente, o Aécio Neves, ele já era senador, concorreu ao cargo de presidente, perdeu, e depois ele continuou sendo senador por mais 4 anos. Ele até 2018, até as últimas eleições, ele foi senador da República pelo estado de Minas Gerais. De 2018 para cá, ele já é deputado federal. Ele não concorreu de novo ao Senado. Hoje ele é deputado federal. Bolsonaro, que é atual presidente da República. Em 2018, quando ele concorreu, ele era deputado federal. Ele não precisou pedir afastamento do cargo para concorrer à presidência da República. Isso acontece se é possível? É. Mas uma vez que ele ganha, obviamente que ele não pode ficar ocupando esse cargo anterior, tá? Então, quando você é eleito para um cargo público eletivo novo, que você deseja assumir, se por um acaso você já está ocupando o anterior, você tem que sair desse cargo, tá? Então, se o Aécio Neves tivesse ganho a eleição lá em 2014, ele deveria sair do cargo dele de senador, pedir exoneração, para que ele pudesse ocupar a presidência da República. Há alguns anos atrás, aqui no Maranhão, né, a gente teve um episódio aqui da governadora Rosiana Sarney. Rosiana Sarney, ela foi governadora lá nos anos 90. Depois que ela acabou o mandato dela, ela foi eleita senadora. E enquanto senadora, ela concorreu ao cargo de novo de governadora do estado do Maranhão. Foi até um episódio interessante da política local, um episódio em que, em 2006, ela perdeu uma eleição. Ela perdeu a eleição para o Jackson Lago, aqui no Maranhão. E, né, o que aconteceu com o Jackson Lago? O Jackson Lago assumiu em 2006. No entanto, ele não terminou o mandato dele. Ele teve um mandato cassado pela Justiça Eleitoral, numa decisão assim muito folclórica no direito brasileiro. E naquela época, o que foi que aconteceu? Chamaram a segunda colocada no pleito, que era a Rosiana Sarney, para assumir o governo do estado do Maranhão. E ela era senadora. Ela estava com mandato de senadora ainda em vigência. E aí o que ela teve que fazer? Pediu a exoneração do cargo de senadora para que pudesse ocupar o cargo de governadora do estado do Maranhão mais uma vez. Então, não há possibilidade de você conseguir ocupar 2 cargos públicos eletivos de uma única vez, tá? Muito embora o deputado e o senador ele possa concorrer, vejam bem, ele pode concorrer sem ter que se afastar. Mas uma vez eleito, se ele quiser ocupar o outro cargo para qual ele foi eleito, aí ele tem que pedir para sair do cargo atual que ele ocupa. Deu para entender isso aí, gente? Ficou claro? Então, vou só colocar uma observação sobre isso aí.
Vocês estão ouvindo um barulhozinho de uma furadeira? Não é possível. Pessoal fazendo obra uma hora dessa. Não está muito perto, não, mas eu estou ouvindo aqui um barulho de furadeira. Coisas do trabalho em casa. Então, olha só a observação que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Deputados e senadores podem concorrer a outros cargos sem a necessidade vou usar aqui o nome técnico aqui para isso, ó, de desincompatibilização do cargo. Vou colocar aqui entre parênteses, está bem claro, né? Sem sair do cargo. Deputados e senadores podem concorrer a outros cargos sem a necessidade de desincompatibilização do cargo. Né? No entanto, caso sejam eleitos, devem desincompatibilizar para ocupar novo cargo. Certo? Então, concorrer, só deixar claro que concorrer eles podem. Isso gera confusão em muita gente. Tá? Para concorrer, eles podem concorrer e continuar no cargo, não tem problema nenhum. Agora, se, claro, forem eleitos, quiserem assumir o novo cargo para qual forem eleitos, aí eles têm que sair do cargo anterior, eles têm que se desincompatibilizar. Tá? Que é a Professor, expressão técnica. Diga, Marcelo. mas esse processo ele é automático ou precisa de um requerimento? Precisa de um requerimento. Boa pergunta. Ele precisa de um requerimento. Aham. Por Não é parte feito de quem? Da estrutura do dele, poder ou dele? não é dele mesmo. É dele Hum, mesmo. Até porque, olha, boa pergunta, olha. Até porque não há, na verdade, ele foi eleito para o cargo, mas ele não é obrigado a assumir o cargo. Ele não é obrigado a assumir o cargo. Ele, uma vez ele sendo eleito, ele precisa tomar alguns atos para que ele possa tomar posse. Né? Ele precisa demonstrar também interesse em tomar posse daquele cargo. Então, ele vai por exemplo, ser diplomado. É a diplomação que a gente conversou. É um requisito para ele tomar posse. Se ele não comparecer ao ato de diplomação, ele já não vai, significa que ele não tem interesse em tomar posse. Né? Se ele deixar de fazer o requerimento para posse, significa também que ele, né, não quer tomar posse. Ou ainda se ele fizer isso expressamente, né? Olha, não desejo, né, tomar posse para o cargo ao qual foi eleito. Então não há uma obrigação. Exemplo, né, um exemplo concreto que eu posso te falar é o caso do Jean Willis. O Jean Willis, vocês conhecem o Jean Willis, que foi o ex-BBB, que foi deputado federal por alguns anos aí pelo PSOL. Ele agora, nas últimas eleições de 2018, ele foi eleito novamente para ser deputado federal, mas ele não quis assumir. Segundo ele, vocês podem até pesquisar essa história, né, porque isso realmente é um exemplo concreto. Ele alegou que estava sofrendo perseguição política, né, que estava sendo ameaçado, e hoje ele vive, né, segundo ele, em exílio no exterior, né, porque ele não estava correndo, segundo ele, estava correndo risco de vida. Ele foi ameaçado aí várias vezes, e ele decidiu não assumir o cargo, né, deputado federal que ele foi reeleito. Né, então não há essa obrigação. Então, para que ele possa assumir o novo cargo, né, ele precisa primeiro
pedir a exoneração do cargo anterior. Foi o exemplo que eu falei do caso da Rosiana Sarney. Ela era senadora. Quando houve a cassação do Jackson Lago, qual foi o papel da Justiça Eleitoral naquela hipótese? Comunicá-la de que ela seria, né, a pessoa para assumir. Ela seria obrigada a isso? Não. Mas caso, como ela desejou fazer, ela pediu a exoneração do cargo de senadora, né, foi um ato dela próprio, e fez todo o procedimento para que ela pudesse ser, né, empossada novamente no cargo de governadora. Tá? Então, isso é uma decisão, são atos do candidato, certo? O que mais aqui, gente? Então, quanto à questão aqui de impedimentos, né? Impedimentos aqui do artigo 54, tá? A única coisa que eu quero que vocês notem, não preciso que vocês aqui, que obviamente aqui, que decorem aqui o que faz parte aqui de impedimentos desde a posse ou desde a diplomação. Para mim, isso aqui, eu não vou exigir isso de vocês. Mas é importante que vocês saibam que existem alguns impedimentos que já existem desde a diplomação e outros impedimentos que existem, né, que permanecem desde a posse, tá? A posse é lá dia 1º de fevereiro, de fato, quando ele vai lá, já está tudo pronto para começar ele exercer o cargo. A posse é o ato ali que vai finalizar, né, vai dar poderes para que ele possa exercer a função. A diplomação é um ato preliminar, é um ato que acontece antes. A diplomação ela é necessária para que ocorra a posse, né? A pessoa que é diplomada, ela recebe de fato. Esse nome de diplomação, gente, a pessoa recebe um diploma mesmo, né? É um certificado que a pessoa foi eleita para aquele cargo. Eu até costumo sempre falar isso, que a gente às vezes não imagina, né, essa parte burocrática, né, das eleições. O deputado, o senador que é eleito, gente, ele tem que chegar lá na Câmara dos Deputados antes, né, e fazer um requerimento para ele tomar posse. Né? Ele tem que demonstrar todos os documentos pessoais, a quitação eleitoral, ele tem que apresentar a diplomação que é expedida pela Justiça Eleitoral. É um documento necessário para que ele tome posse. Então, é feito ali todo o procedimento administrativo para que no dia 1º de fevereiro todos estejam aptos a tomar posse e possam exercer de fato o cargo para qual foram eleitos. Quando a pessoa não toma essas providências, significa que ela não deseja assumir. E aí, se caso ela não compareça para tomar posse, o que vai acontecer? Vai ser chamados os suplentes. Né? Abre a vaga para o suplente. O suplente, que inicialmente não seria o eleito, mas na falta de movimentação, né, do eleito para tomar posse, abre vaga para o suplente tomar posse. Certo? Vamos passar aqui de ponto aqui. Assunto importante, porque ele pode gerar justamente aqui a perda do cargo parlamentar, ou seja, aqui a gente vai falar, gente, das hipóteses em que uma pessoa eleita pelo voto popular pode perder o cargo. Então, são situações aqui bem graves que podem gerar essa perda do cargo desse parlamentar. Essa perda de cargo está prevista aqui no artigo 55 da Constituição. Quando a gente fala em perda de cargo parlamentar, além, é claro, do que eu já pontuei, que é uma situação muito grave, que afinal de contas ali a gente está falando, né, na retirada de alguém que foi eleito pelo voto popular para estar ali. Então, são situações que são consideradas graves pela Constituição e que não podem, né, ser cometidas sob pena da perda do cargo. Essa perda do cargo, na verdade,
ela é tratada de forma genérica, mas ela pode acontecer de duas formas. Duas formas são essas, professor. A gente tem o que a gente chama de cassação de mandato ou a chamada extinção de mandato. De forma genérica, seja cassação ou extinção, é a perda do cargo, ou seja, o parlamentar não vai mais ocupar o cargo para qual ele foi eleito, tá? Chamada perda de cargo. Mas as formas, a natureza jurídica de cassação e extinção são distintas e a gente precisa entender isso. O que eu considero aqui como cassação de mandato? Provavelmente, se alguém já ouviu hipótese de perda de cargo, provavelmente já ouviu o que é cassação de mandato. Ah, fulano de tal teve o mandato cassado. Houve a cassação de mandato de fulano de tal. O presidente foi cassado. Gente, cassação de mandato é um ato que depende de um ato, depende de um processo, depende de um procedimento para isso. Tá? A cassação de mandato, digamos assim, ela é um pouco mais séria, que ela é sempre feita através de um procedimento. E essa cassação de mandato, no caso aqui de deputados e senadores, ela ocorre por votação da maioria dos membros de cada casa. Quando a gente fala em cassação de mandato, a gente vai ter um procedimento que vai ser finalizado por uma votação, tá? Os deputados ou senadores vão votar para decidir se o acusado vai perder o cargo ou não. Tá? Então, é um procedimento aqui que depende de uma votação. Depende aqui do que a gente chama de um ato constitutivo. Tá? Não é uma hipótese que acontece automaticamente. Tá? Então, ocorre por votação da maioria dos membros da casa. É, portanto, um ato constitutivo. Professor, o que é um ato constitutivo? Posso falar aqui para ficar bem simples para vocês, que não acontece automaticamente. É um ato constitutivo, ou seja, não acontece automaticamente. Em quais hipóteses a gente tem cassação de mandato? Aí vamos começar a falar aqui da Constituição. Tá? Vamos aqui para o artigo 55. Quem já por acaso já foi dar uma olhadinha no artigo 55, já deve ter visualizado aí que existem 6 incisos no artigo 55. Ou seja, são 6 hipóteses de perda de cargo previstas aí nesse dispositivo. Dessas 6, 3 são hipóteses de cassação de mandato e 3 são hipóteses de extinção. As hipóteses de cassação de mandato estão previstas bem aqui, ó. As hipóteses de cassação estão previstas nos incisos 1, 2 e 3. Não, e 6. Eu adoro a Constituição. Para facilitar, vamos deixar aqui tudo no mesmo material para vocês, para ficar mais fácil de estudar. O que eu tenho aqui no inciso 1 aqui?
Qual é a primeira hipótese de cassação de mandato de deputado e senador? Tá? Inciso 1º do artigo 55. Aquele deputado que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Gente, o artigo anterior é justamente o artigo que trata dos impedimentos parlamentares. Quando a gente estava comentando, eu não falei logo para vocês, olha, o deputado, o senador, não pode cometer aqui qualquer desses impedimentos, senão ele está sujeito à perda do cargo. Ele pode sofrer um processo aqui de cassação de mandato, e caso, né, os membros da casa que ele faz parte, deputados ou senadores, entenderem que ele é culpado, ele pode sofrer a chamada cassação de mandato. Ele pode ter o mandato cassado. Tá? Então, deputado ou senador que infringir os impedimentos parlamentares está sujeito à cassação de mandato. Tá? É a primeira hipótese que a gente tem aqui no artigo 55. Inciso 2º. Onde é que eu posso ter cassação de mandato? Aquele deputado e aquele senador que for condenado pelo procedimento que for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Vocês lembram que nós falamos aqui de quebra de decoro? Quem está lembrando aí que nós falamos de quebra de decoro? Ixi, Maria, cri, 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 cri. Ninguém está lembrando. É o respeito, né, lá dentro do parlamento, digamos assim. A gente falou de decoro justamente quando a gente estava falando sobre as imunidades. E eu falei para vocês o seguinte, né? Que, né, dentro da imunidade material, existe um limite para ela ser exercida. Existe um limite, por exemplo, que o deputado fala, que o deputado, né, expõe sua opinião. Ele tem o direito de falar o que ele quiser, desde que ele não se... Deixa eu procurar aqui uma expressão mais simples. Desde que ele não exagere na emissão dessa opinião. Então, no momento que ele exagera, pode ser que seja afastado da imunidade parlamentar e ele possa, de fato, responder pelos atos que ele cometeu. Lembra que a gente conversou sobre isso? Gente, isso aí a gente pode configurar esse excesso como quebra de decoro. O que é o decoro? Né? O Marcelo definiu bem aqui. O decoro parlamentar, gente, é aquele comportamento ético, é o comportamento que se espera do deputado ou do senador. É o comportamento adequado que se espera. Né? Então, quando a gente diz, mantenha o decoro, ou seja, se comportem. Né? O comportamento adequado que se espera. Então, se eu chegar daqui para frente e falar para vocês, olha, mantenham o decoro. Estou querendo que vocês se comportem, né? Que vocês mantenham o respeito. Quando o deputado, o senador, ele não age mantendo esse respeito, é a chamada quebra de decoro. Eu dei o exemplo aqui da questão da fala, né? Exemplos aí de quebra, chamada quebra de decoro, né? Que poderiam, ou vejam bem, que poderiam ter sido consideradas quebra de decoro. O caso, né? Eu até citei o caso, foi um caso concreto do Jair Bolsonaro, na época deputado federal, ele acabou, né, felizmente falando uma frase para uma outra deputada, e ele acabou sendo punido por isso. Ele acabou sendo afastado, né, a sua imunidade parlamentar, e ele acabou respondendo civilmente e penalmente por isso. No entanto, isso não resultou na perda de cargo dele. Por quê? Essa apuração para cassação de mandato, gente, é um processo distinto, é um processo autônomo que deve ser feito dentro da própria Câmara dos Deputados.
Se a Câmara deseja, né, cassar o mandato de alguém por quebra de decoro, deve-se abrir um procedimento próprio para essa chamada quebra de decoro parlamentar. Vou dar um exemplo aqui bem mais próximo de que acabou, já aconteceu. Nós tivemos 2 exemplos agora de cassação de mandato por quebra de decoro. O que foi considerado quebra de decoro? O caso da deputada Flor de Lis e o caso do Daniel Silveira. Ambos foram cassados ali, gente, ambos foram cassados pela quebra de decoro parlamentar. E aí, se vocês se perguntarem, mas professor, por que quebra de decoro? Por que quebra de decoro? O que foi considerado em um, o que foi considerado em outro? A Flor de Lis é aquela deputada que está sendo acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, a deputada lá do Rio de Janeiro. No curso das investigações, acabaram envolvendo ela como uma possível mandante. Falo possível porque o processo ainda está para ser julgado. Eu não posso dizer que ela é condenada por conta disso. Ela está sendo acusada. Muito embora, vejam bem, muito embora esse processo criminal ainda não tenha sido finalizado, gente, a Câmara dos Deputados abriu um processo de cassação de mandato contra ela. Ela apresentou defesa na Câmara dos Deputados. Ela alegou justamente que as investigações ainda estavam em curso. Parte da defesa dela foi baseada nisso, de que ela não poderia ser considerada acusada, condenada, perdão, tendo em vista que o processo ainda está ocorrendo, que ela não deveria perder o cargo em razão disso. Mas, no entanto, o que pesou aí para a Câmara dos Deputados acabar cassando o mandato dela? Pela questão dela ter sido, determinada ali, muito embora ela não pudesse ter sido presa, mas ela estava andando de tornozeleira eletrônica. E os deputados consideraram que haviam provas muito graves contra ela. Muito embora o processo não tivesse sido finalizado, mas eles consideraram que as provas que haviam no processo eram muito graves e de que essas provas já tornariam a conduta dela inadequada como deputada. Portanto, eles acabaram decidindo pela cassação do mandato da Flor de Lis. Caso do Daniel Silveira, a mesma coisa. Daniel Silveira é aquele deputado, que fez alguns vídeos, ameaçando o STF, ameaçando alguns ministros do STF. Foi preso, o caso dele, ele chegou a ser preso porque ele foi considerado flagrante. E muito embora esse processo dele ainda não tenha sido condenado, ele até agora está sendo mantido preso ali por conta das investigações. Mas condenado ele ainda não foi, o processo dele ainda não finalizou. Mas ele já respondeu um processo de cassação de mandato, o mandato dele foi cassado. Por quê? Porque a conduta dele foi considerada inadequada. Quem está correndo agora o risco de perder o cargo, em razão também da chamada quebra de decoro, é o Sérgio Reis. Não sei se vocês conheciam o Sérgio Reis como cantor sertanejo. Eu ainda conheci o Sérgio Reis ainda como cantor sertanejo. Alguns anos atrás, a única fama de Sérgio Reis era ser cantor sertanejo. Resolveu entrar na política, hoje ele é deputado, e atualmente está respondendo aí a processos, por ameaças, por uma série de situações aí que ele acabou se envolvendo aí enquanto deputado. E ele também está correndo o risco de perder o cargo por quebra de decoro parlamentar. Então, a Câmara, o que acontece nesse caso aqui, gente? Esse procedimento para considerar quebra de decoro, isso não acontece, assim de forma imediata. Toda vez tem que se garantir ali, um procedimento justo para que o deputado e senador possa também se defender. Então, por exemplo, alguém inicia o processo contra ele, isso não vai direto para a votação de deputados e senadores. Isso aí primeiro é feita uma investigação prévia. Quem faz essa investigação prévia é o chamado Conselho de Ética. Não sei se vocês já ouviram falar. Dentro de cada casa, dentro de Câmara e de Senado,
tem essa comissão, uma comissão, né, de cada casa, chamada Conselho de Ética. O Conselho de Ética é a comissão responsável por fazer essa apuração de falta grave, tanto de deputados quanto de senadores. Ela faz uma investigação prévia, pode ouvir o acusado, pode ouvir testemunhas, ela pode ali levantar as provas que desejam. E essa comissão, esse Conselho de Ética, ele faz um relatório. Esse relatório, ou ele opina pela cassação do mandato, ou opina pelo arquivamento desse procedimento. Caso o relatório opte pela cassação do mandato, esse relatório é colocado em votação. E aí a cassação do mandato vai depender do voto da maioria absoluta dos membros de cada casa. Ou seja, final das contas, quem decide mesmo se o deputado ou senador vai ser cassado é o voto da maioria de cada uma das casas. Isso é colocado ao final, né, depois da investigação, depois da possibilidade de ter apresentado defesa, aí se reúne, né, deputados e senadores em uma sessão específica para isso, para votar, né, se aquele deputado ou senador vai perder o cargo ou não. Então, isso é analisado, gente, em cada caso concreto. É muito difícil aqui a gente determinar, dar um conceito único do que seria quebra de decoro parlamentar, porque é um conceito muito subjetivo. Tá? É um conceito muito subjetivo. O que pode ser considerado comportamento inadequado pode ser em diversas situações, que só vão ser analisadas dentro da análise de cada caso concreto. Certinho? Ficaram com alguma dúvida quanto a isso? Deu para entender, gente? Deu sim, professor. É até bem lógico, né? Essa questão de ética, de Exatamente. o mandato não poder sobrepor o outro. A questão realmente ela é lógica, Marcelo, e eu sempre digo também, costumo dizer, que a nossa Constituição, percebam que as formas de controle dos atos dos nossos agentes políticos, gente, são boas. A nossa Constituição é boa em termos de controle. O que falta, de fato, é a gente praticar, né, de fato, o que está lá dentro da Constituição. Que, às vezes, muitas das vezes, se desconsidera, né, do que a gente discute, é claro, na teoria, falta trazer essa teoria para a prática. Né? Mas a nossa Constituição é muito boa, ela é muito lógica, realmente, como você falou, em relação a isso. Ela traz ali, ela tem algumas preocupações muito certeiras, ela traz instrumentos de como combater, né, essas preocupações, mas que, muito embora, às vezes, falta que na prática, de fato, se pratique o que está ali preconizado, o que está ali previsto. Mas realmente é muito lógico. Há uma proteção ali para que se mantenha uma ética do cargo, há uma preocupação de que se mantenha ali uma conduta adequada para o cargo. Falta, na verdade, é que, né, a gente eleja também pessoas que tenham esse perfil de adequação ao cargo também, para que a gente está colocando essas pessoas, né? A gente também tem que fazer a nossa meia-culpa. Se muito do que acontece dentro da política, gente, acontece também por culpa de quem vota. Quem que vota? Somos nós, a população. A gente também não pode colocar exclusivamente a culpa em quem está lá, porque, afinal de contas, eles só estão lá porque alguém elegeu. Ou alguém, né, entre aspas, aqui, porque precisa do voto de muita gente. É verdade, professor. Às vezes eu até me estresso com esses bolsominions que falam: ah, mas eu não sabia que ele ia fazer isso. Como que eu não sabia que é um dos piores candidatos que tinha? Depois vem reclamar. Ah, eu fico louco. Não só dele, a gente se revolta com muita coisa, né? Que acontece dentro da política. Eu particularmente, assim, eu sou um revoltado, assim, com muita coisa, né? Que acontece não só com... Quando a gente tem, assim, um certo conhecimento, a gente se revolta mesmo com muita coisa. E eu acredito, turma, que o nosso papel aqui, vocês, né, enquanto agora
que tem a oportunidade, né, de ter um conhecimento maior do que a maioria, né, da população, a gente tem um papel de fazer ali, de ter agora digamos, um filtro em relação a tudo que é passado para a gente, e a gente possa ter, né, a nossa própria opinião de tudo que acontece. Né? A gente verificar que tudo está errado, e não só verificar, mas fazer, agir, para que as coisas possam, de fato, ocorrer de uma melhor forma. Né? É o que eu sempre digo, né? Eu estou falando isso para o Alan e para todos vocês, né? A gente tem que parar para pensar, gente, em eleger pessoas que possam ocupar esses cargos, seja o presidente, seja deputado, seja senador. Não adianta a gente pensar, vamos eleger só o presidente que eu quero. Se vocês pararem para pensar, não adianta. Não adianta você colocar só uma figura de um presidente que você queira, que seria uma figura ideal, se você não tiver deputados e senadores que tenham a mesma visão. Porque aquele presidente não vai fazer nada, gente. Muito do que o presidente gostaria de fazer, ele vai depender do apoio do Congresso Nacional. Muita coisa depende de lei. Então, para que a gente tenha na verdade, essa dinâmica política no Brasil, o que muito se discute é sobre esse presidencialismo que existe no Brasil. Aqui podem prestar atenção, a gente se preocupa muito em quem vai ser o presidente, mas também não se preocupa quem vai ser o deputado senador. Coloque a mão na cabeça aí, cada um faça esse exercício, não precisa se acusar aqui. A maioria de vocês, eu sei que eu tenho aqui uma turma muito nova, vocês ainda não passaram por muitas eleições. Mas eu tenho certeza de que vocês lembrarem aí, né, de pai, de mãe, de um tio, de uma tia, né, de algum parente que vocês acompanharam em eleições anteriores, o que geralmente acontece? A pessoa não procura um candidato para quem vai votar, chega no dia da eleição, ou ela encontra um santinho no chão com o número e vai lá e vota na pessoa, ou chega um amigo, um parente e diz assim, olha, tu já tem candidato? Ah, não tenho. Ah, então vota em fulano de tal, que eu conheço. Tu não sabe nem o que aquela pessoa pretende fazer na política. É ou não é? Conheço gente que vota porque o candidato é bonito. Conheço gente que me falou, eu votei fulano, porque é bonito. Eu olhei assim, como é que é essa história aí? A minha prima, professor, votou só porque o candidato era bonito. Olha aí, ó, tá vendo? Então, é esse tipo de situação, gente, que a gente tem que... A gente até ri, é engraçado. Mas a gente, eu rio de nervoso. E a gente tem que votar com um pouco mais de consciência, né? Então, se você, olha, se quem defende, quem é ligado às ideias de esquerda, gente, vote em candidatos em que você acredite que vai exercer de fato essa influência ideológica, pessoa que você procura acompanhar, né? Não é preciso que também a gente tenha de acompanhar, que eu quero dizer, não precisa que você seja agora, meu Deus, agora eu tenho que consumir política. Política é chato, eu sei, mas a gente não pode tapar os olhos para isso, né? A gente tem que pelo menos acompanhar para votar com consciência, né? Quem defende as ideias de direita, né? Procure votar em um candidato ali que você realmente visualize uma identificação ali histórica daquele candidato com a direita. Eu falo histórica porque se vocês pararem para pensar, aqui no Brasil é muito comum que candidato aí fique passando aí de partido em partido. Eu vejo aqui, eu vou falar a título aqui de Maranhão, tem um pessoal que eu vejo aqui no Maranhão, gente, tem gente que já foi do PCdoB, que é do Partido Comunista Brasileiro, já foi do PSDB, que é um meio termo, e já foi do DEM. DEM é um partido de direita. Aí eu pergunto para vocês, que ideologia mesmo essa pessoa segue? Uma pessoa que tramita de um partido que é de extrema esquerda, que é o Partido Comunista Professor, Brasileiro.
Até do o DEM, que é de oportunismo para direita. ganhar eleição, a ideologia. Pois é, oportunismo para ganhar a eleição. Aí eu pergunto para você vai confiar no... Se você defende as ideias de esquerda, você vai confiar num cara desse só porque ele está no PCdoB? Sabe, Professor, é esse tipo digamos, de pensamento que vocês têm que analisar, entendeu? Diga, Paulo. tirando questão política, é um exemplo assim do João Dória, sabe? Sim. Porque ele apoia o lado assim que está mais em alta. Na última foi o Bolsonaro, mas antes ele já apoiou outros candidatos, e nessa próxima já vai apoiar, tudo indica, o candidato do PT, no caso. Pois é, ou seja, já figura aí uma pessoa que você não tem muita confiança na ideologia, né? Eu também tenho minhas desconfianças com ele. É exatamente isso, Paulo, que você tem que analisar mesmo. É bem por aí. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção, gente. Não votar simplesmente porque eu acho um cara legal. A gente tem que ter convicção política, respeito, claro, aqui. Eu sempre digo para vocês que eu procuro aqui não falar, né, de convicções pessoais, e o que eu estou falando aqui serve para qualquer ideologia política. Mas a gente tem que ter essa consciência, né, de votar em quem, né, E você professor, acha que vai fazer realmente. em Diga. outro caso, tirando opção política, não tem nada a ver, um exemplo também é o Joe Biden, sabe? No início da década, ou se eu não me engano, no início dos anos 2000, ele tinha, por exemplo, conceitos totalmente diferentes do que ele defende hoje. Aí fica a questão, ele realmente defende essas pautas ou é só para ganhar a eleição? Pois Fica isso, é, né? a gente tem que ter muito cuidado nesse debate por causa disso. Diga, Otávio, pode falar. Mas eu não estou citando questão aí, no caso de opção política, nada. Eu estou dizendo que a volatilidade rápida em que os candidatos eles mudam de opção. Isso, no mínimo, é estranho, na minha opinião. Eu entendo a tua preocupação, Paulo, só para contribuir também com a discussão, que é interessante, gente. Às vezes, assim, a mudança do posicionamento, a gente tem que ter uma análise que tem que ser feita. Às vezes existe a mudança necessária de posicionamento. Às vezes a pessoa muda de opinião, não só porque ela evolui, ou às vezes ela está hoje vinculada, né? Nem sempre essa mudança de opinião eu considero um problema, né? Às vezes você mudar de opinião sobre determinado assunto, eu falo por mim, eu já mudei de opinião em assunto várias vezes. Tinha certas convicções há 10 anos atrás que hoje eu não tenho, né? Então, a gente mudar de opinião não é o problema, mas assim, é você ser coerente naquilo que você sempre determinou. Porque tu falaste aí, por exemplo, vou citar o Dória porque tu usaste de exemplo, da questão dele ter, por exemplo, ter apoiado o Bolsonaro, né, na eleição passada. E nessa eleição ele já está tendente a apoiar, por exemplo, o PT. Eu acho que é uma coisa assim que é fora assim de qualquer, não é uma questão só de opinião, não é que ele mudou de opinião, mas realmente está buscando aí quem está na chamada na crista da onda, né? É quem está ali por cima. Então, às vezes é uma análise realmente complicada, né? Mas a gente tem que saber ali analisar, filtrar, entendeu? A gente tem que saber ali que cada um, gente, tome sua opção, mas com base realmente em pensamento, não base não só com o que jogam para você. É isso que eu quero, a minha mensagem hoje para vocês aqui, é que vocês tomem a decisão, a partir do momento que vocês hoje têm um pouco mais de conhecimento, é que vocês tomem a decisão de vocês por seus próprios pensamentos, por suas próprias análises. E Não professor, acreditem em tudo que joguem para vocês. É isso que é meu interesse aqui hoje. Diga, Paulo. eu consegui lembrar do Temer também, né? Já faz muitos governos em que ele participa, ou ativamente ou de alguma forma, e ele sai ileso de todos. Ele consegue andar junto com o governo que tá no poder, né, no caso. É outro exemplo aí. Inclusive, ele já está até aqui aliado ao governo Bolsonaro na questão de Sim, escrever cartas para ele. ele estava com Lula um tempo, né? Dilma, Bolsonaro. Se aparecer a Marina, ele vai junto, ele segue a onda dele. Segue a onda.
Isso é bem típico do PMDB, gente. O PMDB está sempre ligado ao poder. Ele é do PMDB. Está sempre ligado ali. Estão sempre ali ligados a quem está no poder. Isso aí é típico ali daquela rapaziada ali. Pois é, esse tipo de coisa que vocês vão tendo a percepção, né? E vão tirando as próprias conclusões de vocês. É isso que eu quero chamar realmente a atenção. Tá? É importante que vocês tenham e façam isso. Isso aí, gente, quando a gente começa, né, a gente ler e a gente mesmo interpretar as situações, a gente cada vez, não que a gente fique 100%, mas a gente fica cada vez menos dependente da imposição, né, do que se diz em mídia, do que se diz ali, por um colega que acha que sabe mais que você. Tire suas próprias conclusões, né? Faça suas próprias análises, leia bastante, leia tanto de um lado quanto de outro. Eu acho que às vezes, muitas das vezes, o erro de quem, seja de quem defende direita ou esquerda, o erro é muitas das vezes não conhecer o lado contrário. Porque eu não gosto da esquerda, eu não vou ler o livro de esquerda. Não, leia. Você não gosta de Karl Marx, mas você nunca leu Karl Marx, como é que você vai criticar? Eu conheço muita gente que diz, mas Karl Marx é um louco. Tu já leu Karl Marx? Não, nunca li porque eu não concordo. Mas peraí, como é que tu está dizendo que tu não concorda se tu nunca leu? Sabe, gente, não dá para ser assim. Como é que você vai criticar? Você está criticando com base na opinião dos outros? É isso bem aí que eu não concordo. Isso bem aí eu não admito que se faça. Né? Se você quiser ler, quiser te criticar, da mesma forma que quem critica a direita, a gente primeiro entenda a doutrina de direita. Leia sobre. Foi por isso que eu me estressei com o Saulo na última aula, mandando eu estudar, rapaz, mas eu fiquei com muito ódio. Calma. E eu acredito que o Brasil está nessa situação é porque o povo se acostumou a ser marionete de político, sabe? Por exemplo, um político faz uma gestão má, aí para ele outro político já é o salvador da pátria, aí não analisa o histórico do cara, de onde ele saiu, tá entendendo? Aí acontece esses erros de administração muito por conta do próprio povo que não sabe escolher. E acontece muito hoje, não estou dizendo só um lado, de todos os lados aí da disputa, se tu for ver, são poucas as pessoas que entendem alguma coisa. É verdade, gente. Então, eu só quero dizer para o Alan, vamos tirar dos registros aí o que tu falou, né? Só para não ficar... eu estou rindo aqui, viu, Paulo? Que o Alan comentou, não sei se tu reparaste aí. É por isso que eu estou rindo. Mas, gente, olha, só para a gente finalizar aqui, passar para seguir, né, na nossa aula, eu estou falando, puxei esse assunto, porque aqui não tem como a gente deixar de falar, porque tudo que a gente está falando aqui envolve a política, né? Eu sempre comentei com vocês, olha, desde o primeiro dia de aula, gente, eu vou precisar falar de política. Eu não quero entrar aqui em política partidária, posição de A, B ou C, não é meu interesse, acho que tanto é que a gente consegue fazer isso, né? Mas eu não posso deixar, sabe, eu me sinto na responsabilidade de passar essa mensagem para vocês, de que, muito embora se respeite todas as opiniões, gente, leiam sobre, né? Tirem suas próprias conclusões, né? E não deixem que se imponha, né, digamos, a verdade que queiram te dizer. Né? Sempre procurem tomar suas próprias conclusões. Porque muito do que acontece no Brasil é porque as pessoas são levadas aí pelas ondas aí do que se diz, né, no mundo, do que se diz do vento. Tá passando alguma coisa, tu pegou, tu quer ter aquilo como uma verdade absoluta. Então tome cuidado com isso, né? Vocês têm condições, a partir do momento que vocês hoje têm um maior conhecimento, vocês têm condições sim de terem suas próprias convicções e não aceitem que imponham para vocês aí determinadas convicções, tá? Vamos falar aqui da última hipótese de cassação de mandato, que também é uma boa hipótese. A gente falou aqui da quebra do decoro. Tem aqui a última hipótese, que é o inciso 6º,
Eu acho aqui uma questão aqui bem interessante, ó. Eu adoro colocar isso aqui em prova, viu? Hashtag fica a dica. Uma hipótese de cassação de mandato, prevista pela Constituição, do deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Vejam bem o que significa isso aqui, ó. Estamos falando aqui de um deputado, de um senador que foi processado, que foi condenado de forma definitiva, não tem mais direito a recorrer. O que a gente poderia analisar, pensar assim de uma forma lógica? Se o deputado foi condenado, foi preso, está cumprindo, está no presídio, como é que ele vai ser deputado e como é que ele vai ser senador? Não seria assim a forma mais lógica da gente pensar? Se ele foi condenado de forma definitiva, não tem mais direito a recorrer, perde o cargo. Não seria mais lógico? Vocês concordam comigo? Mas cuidado, não é assim. Deputado ou senador que é condenado definitivamente, né, condenado criminalmente, condenação transitada e julgada, a perda do cargo não é automática. Ele ainda tem que passar por esse procedimento aqui de cassação de mandato. E olha que nós já tivemos exemplos concretos disso aqui que eu estou falando para vocês. Deputado que foi condenado de forma definitiva, foi preso e que no primeiro momento a Câmara dos Deputados não cassou o mandato dele. Vejam só que absurdo, tá? Vejam só que absurdo. Eu tenho uma crítica aqui, eu faço crítica aqui pessoal, e eu particularmente aqui, gente, não concordo com esse ponto da Constituição. A Constituição, em muitos pontos, aqui ela realmente prevê, né, regras moralizadoras, mas eu não vejo isso aqui como sendo possível para uma Constituição moralizadora. Como é que você pode permitir um deputado que é condenado de forma definitiva, ou um senador, permanecer no cargo? Eu não sei se foi a aula passada ou se foi há 2 aulas atrás, mas eu citei um exemplo concreto de um deputado chamado Donadon. Lembra desse caso que eu citei? Vou voltar a citar esse caso desse deputado Donadon. O que foi que aconteceu no caso desse cidadão? Ele foi um deputado, né? Ele foi eleito. Na época que ele foi eleito, qualquer processo contra deputado e senador era imediatamente revestido para o STF. Imediatamente, naquela época. Não precisava ter vinculação com o cargo. Tá? E foi o que aconteceu com o processo dele. Ele já respondia um processo criminal há muitos anos. Quando ele foi eleito, o processo foi remetido para o STF. Durante o mandato, o STF tramitou o processo dele e julgou de forma definitiva o processo desse cidadão. Ele foi condenado de forma definitiva. A gente no STF vai recorrer para quem? O STF é a última instância dentro do direito brasileiro. Então ele não tinha mais a possibilidade de recurso. Tanto é que o STF mandou cumprir a pena. E ele foi preso. Ele foi levado lá para o presídio em Brasília, chamado presídio da Papuda. E aí nós tivemos um episódio, triste episódio, né, dentro da estrutura do Legislativo brasileiro, onde um deputado condenado estava ainda exercendo o cargo. O que foi que a Câmara dos Deputados fez? Abriu o processo, né, de cassação de mandato contra o deputado Donadon. Você sabe o que aconteceu nessa primeira votação? Com base aqui no inciso 6º, os deputados federais não houve maioria de votos para cassar o mandato do deputado Donadon. Ele, inclusive, se vocês quiserem procurar depois essa história, ele, inclusive, gente, ele mesmo participou diretamente
da votação em que ele poderia ser beneficiado. Olha só que loucura, tem alguma loucura que acontece no Brasil. E aí, nesse primeiro momento, nós tivemos um deputado que estava preso, cumprindo pena, por ter sido condenado de forma definitiva, e ainda sendo deputado federal. Olha só que vergonha. O que aconteceu posteriormente? Isso aí, claro, gerou assim, uma repercussão tão negativa para a Câmara dos Deputados, que no segundo momento, a Câmara dos Deputados acabou cassando o mandato dele, sabe por quê? Pela quebra de decoro parlamentar, pela hipótese do inciso segundo. E aí, pela quebra de decoro parlamentar, ele acabou sendo cassado. Você sabe o que alegaram para cassar o mandato dele? Por quebra de decoro? O fato dele ter comparecido à Câmara dos Deputados, ele fez questão de algemado, ele usou ali de uma forma assim, de forma a sensibilizar, né, deputados e senadores por conta, né, da algema, todo mundo ficou apelou pelo corporativismo, né, a proteção ali dos demais pares. Compareceu, fez questão de comparecer algemado, ele mesmo ter votado a seu favor, isso é impensável, né, dentro de uma estrutura de julgamento, gente. É que você vota a seu próprio favor, né? E isso aí foi utilizado foi considerado como conduta inadequada. E aí, nesse segundo julgamento, né, por quebra de decoro, esse deputado acabou tendo o mandato cassado. Gente, eu sempre conto essa história aqui para minha turma, né? Além para minhas turmas, porque além do absurdo jurídico que foi, nós já tivemos uma grande repercussão também dentro da Constituição. Sabe qual foi? Nessa primeira votação que eu falei para vocês, ainda na época, a votação ocorria de forma secreta. Essa primeira votação que eu falei pela cassação, pela condenação criminal, ninguém sabe quem votou a favor, ninguém sabe quem votou contra. Sabe por quê? Porque a votação ocorreu de forma secreta. A Constituição permitia que houvesse uma votação secreta nesses casos. A partir do caso desse deputado, que eu contei a história, do Donadon, houve uma emenda constitucional que alterou essa possibilidade e hoje essa votação tem que acontecer de forma aberta. Todo mundo sabe o voto dos deputados e senadores que estão votando. Tanto é que na segunda votação, né, já numa votação aberta, houve ali um medo de represária da população, né, de a população se sentir inflada ali contra os deputados. Ele foi cassado o mandato, né, muito embora houvesse um medo ali dos deputados de aquilo ser revertido contra eles mesmos, né. Mas houve uma repercussão muito grande, foi uma emenda constitucional que foi feita por conta desse episódio que eu estou falando para vocês. Tá? Emenda Constitucional número 76, 2013. Então, só para falar aqui para vocês aqui do procedimento, na própria Constituição tem parágrafo 2º. Coloca bem no material. Procedimento da cassação de mandato. No parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. A gente tem que se garantir, em qualquer das hipóteses, o direito do deputado e senador de se defender. Tá? Isso aqui não é uma coisa que acontece de forma automática ou de forma sorrateira. Ele precisa ser notificado, ele precisa ser cientificado,
Ele precisa ter oportunidade de apresentar defesa para que não haja cassação de mandato. Tá? E a outra forma de perda do cargo é a chamada extinção do mandato. O que seria a extinção do mandato? Diferentemente aqui da cassação, que depende de uma votação, a extinção do mandato, gente, ela depende, ela depende apenas de um ato declaratório da Câmara ou do Senado, uma vez ocorrendo as hipóteses dos incisos 3, 4 e 5 do artigo 55. A extinção do mandato, gente, é considerado um ato declaratório, tá? Ou seja, ele não passa por votação. Uma vez sendo verificado que ocorreu as hipóteses previstas, basta que a mesa, né, de Câmara e de Senado declare extinto o mandato do deputado. Mas, claro, desde que, antes de ser declarado, isso também não vai acontecer assim também de forma automática, né, ou de forma a não deixar, né, que a pessoa apresente uma defesa, a pessoa tem, claro, o direito de se defender, né? Mais uma vez, sendo considerado ali, né, o fato configurado, basta uma declaração, um ato declaratório de Câmara ou de Senado, extinguindo o mandato, né, de deputado ou de senador. São hipóteses mais objetivas, né? Vamos já ver aqui cada uma dessas hipóteses. Ó. Primeiro, inciso 3º aqui do artigo 55. É uma hipótese que nunca ocorreu, por exemplo, concretamente durante a vigência da Constituição de 88. O deputado e senador ele pode perder o cargo por extinção de mandato quando ele deixa de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Nós nunca tivemos a hipótese, gente, de um deputado e um senador que perdeu o cargo por faltar demais. Até porque, gente, a questão das faltas, gente, é muito difícil hoje que você não consiga uma justificativa para uma falta. Eu costumo sempre fazer, né, fazer um comparativo com minhas turmas. Nas turmas sempre tem um aluno que falta, no final do período ele chega lá com um monte de atestado. Não estou dizendo ali que existe, que é um problema, não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo para vocês é que ele teve uma justificativa para faltar, né? Mais ou menos o que acontece com o deputado e senador. Às vezes, quando ele falta, ele vai ter um atestado, ele vai ter uma justificativa, ou ele vai estar com uma missão, né, autorizada. O que seria uma missão? Ele pode estar exercendo o cargo parlamentar dentro aqui, por exemplo, parlamentar do Maranhão. Ele pode pedir autorização, né, para passar alguns dias aqui nas suas bases, na base do Maranhão. Não tem problema, desde que ele seja autorizado pela casa para isso, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa questão das faltas é a questão do deputado e do senador que realmente não justifica, né, as faltas e está sujeito à perda do cargo por faltar demais as sessões que deveria comparecer. E lembrar também para vocês que, mesmo fora essas hipóteses de justificativa, né, por questão médica, por questão de autorização, né, da Câmara ou do Senado, é importante eu destacar para vocês, gente, que deputados e senadores ainda têm direito à licença por até 120 dias para tratar de assuntos particulares. Tá? Todo deputado ou todo senador tem direito a 4 meses de licença sem prejuízo aí do cargo. Eles têm esse direito também constitucionalmente garantido. Aí não perdem o cargo em razão disso. Então é muito difícil, na verdade, que isso aqui aconteça, né? Mas a previsão existe.
Hipótese do inciso 4º. Que perdeu tiver suspenso os direitos políticos. Perda de direitos políticos só acontece quando a pessoa que é, por exemplo, alguém que é naturalizado, e essa naturalização foi cancelada, né, por sentença judicial. Aí você tem, por exemplo, a perda dos direitos políticos. Suspensão de direitos políticos acontece também em decorrência de condenações, né? Então, pode ser que alguém, né, perca o cargo, nós já tivemos hipóteses por conta disso, pela suspensão de direitos políticos. E a última hipótese, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Existem algumas ações eleitorais próprias, gente, que podem determinar a perda do cargo, né? Afinal de contas, essas ações eleitorais, elas, em geral, elas existem para identificar algum problema com esse processo de eleição. E uma vez identificado, por exemplo, um processo eleitoral de cassação de candidatura, muitas das vezes a pessoa assumiu, né, por uma questão, por uma liminar, mas na decisão definitiva se entendeu que ele não deveria ter sido candidato. Então ele vai perder o cargo, né, em razão dessa decretação da Justiça Eleitoral. Tá? Então, por decisão da Justiça Eleitoral, também pode haver a extinção do mandato de deputado e senador. Nós também já tivemos alguns exemplos disso. E aqui qual é o procedimento? O procedimento aqui está previsto no parágrafo 3º. Dizer o parágrafo 3º do 55. Nos casos previstos nos incisos de 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso, assegurada ampla defesa. Tá? Então, uma vez configurado, né, qualquer um desses atos aqui que a gente acabou de comentar, basta um ato declaratório, basta um ato, né, declaratório da mesa de Câmara ou mesa de Senado, que vai indicar a perda do cargo do parlamentar, desde que, claro, se assegure o direito dele de se defender também, né? Pode ser, por exemplo, ali, questão das faltas. Ele pode argumentar que ele apresentou, sim, justificativa, que essa justificativa não está sendo considerada, ou com a questão de decreto da Justiça Eleitoral, ele pode comprovar que ainda não é uma decisão definitiva. Enfim, existe, claro, a possibilidade dele apresentar a defesa para que não haja também uma injustiça em razão dele, né? Vocês perceberam que eu passei direto sem intervalo, né? Professor, Opa, pode perguntar, Marcelo. eu estou lendo aqui a redação do parágrafo 2º e do 3º, e eles dizem praticamente a mesma coisa, né? Só que eles separam 1, 2 e 6, e no terceiro 3 e 5. Você tem alguma explicação? Chamar atenção para duas coisas. Primeiro, os incisos são diferentes, como você observou, né? Os incisos 1, 2 e 6, que significa os casos de, né, parágrafo 2º, né? Indica os incisos 1, 2 e 6. Indica os casos de cassação de mandato. E aí, o que diz aí? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Ó, tá bem que eu vou botar aqui, ó. Deixar marcado aqui em vermelho. Que essa aqui é a principal diferença. Parágrafo 2º é o procedimento de cassação. Ela diz que essa perda do cargo será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta de votos, ó. E aqui no parágrafo 3º, que é esse aqui justamente que a gente estava aqui nesse momento, que trata dos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação.
não fala em votação. Ah, Seguinte, então é entendeu? praticamente automático, né? Aqui basta um ato declaratório. Uhum. Basta um ato que a mesa se reúne, verifica, é claro, né? Por exemplo, o deputado que faltou demais. Alguém vai indicar, olha, né, mediante provocação de qualquer um dos seus membros. Pode ser que um deputado, olha, deputado fulano de tal, faltou demais, ó, tá aqui, ó. A folha de ponta aqui dos deputados, a presença está aqui. Faltou mais dessa parte aqui. A mesa recebe esse pedido, notifica esse deputado que está sendo acusado para apresentar a defesa, ele pode se justificar, mas não havendo justificativa, essa decisão acontece pela própria mesa diretora, sem necessidade de votação nenhuma. Ah, por isso que eu entendi ainda agora quando tu disse que era até, como foi que tu disse, sobre o deputado participar da própria Da eleição. própria votação, pois é. Porque, teoricamente, vamos pensar aqui no caso mais justo, o parágrafo deveria ser só um, né? Mostrando que deveria ser automático, digamos assim. Não Isso, ter essa exatamente. divisão. Exatamente. Eu entendo que nessa hipótese, o cara já está preso, já está condenado. Para mim seria uma hipótese, ao meu ver, né? Isso é uma opinião pessoal, mas ao meu ver isso deveria ser feito de forma automática, mas infelizmente não é. Ainda ele ainda pode ser salvo, ainda depende da votação, né, de deputados e senadores, nesse caso. Era justamente o que eu estava chamando a Entendi. atenção. Tá? Então, resumindo, cassação de mandato, a cassação de mandato ela depende de uma votação para que ela seja efetivada. A extinção de mandato, que são essas últimas hipóteses que a gente conversou, não precisa de votação. Uma vez configuradas as hipóteses, basta um ato declaratório da mesa de Câmara e de Senado para que o mandato seja extinto. Fechamos aí a ideia direitinho? Temos um último ponto aqui para a gente encerrar por hoje e liberar vocês. Que último ponto é esse? Gente, no artigo 56, traz aqui algumas hipóteses ou exceções em que não há perda do cargo de deputado e senador. Muito embora pudessem existir. Vou explicar aqui o porquê. A gente falou aqui anteriormente, e quando eu falei dos impedimentos, que eles não podem exercer cargos eletivos ao mesmo tempo. Vocês devem estar lembrando disso, né? Mas não sendo cargo eletivo, a Constituição traz algumas exceções que permitem ele exercer, né, cargos ao mesmo tempo sem perder o mandato. E é justamente o que diz aqui o artigo 56. Ó. Vou ler aqui para vocês aqui no material. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, primeiro, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Em outras palavras, gente, olha só. Até grifar isso aqui, ó. O deputado ou senador pode ser chamado para exercer o cargo de ministro de Estado? Pode. Isso não significa que ele tenha que deixar o cargo dele de deputado e senador. Ele pode ser chamado para ser secretário de Estado?
Pode, sem que isso signifique que ele vai perder o cargo de deputado e senador, ou que ele precise pedir a exoneração do cargo de deputado e de senador. Na verdade, isso acontece com mais frequência, talvez, do que vocês imaginem. Na verdade, a gente tem vários ministros de Estado hoje, gente, que são deputados ou senadores. Na verdade, senador não tem nenhum atualmente, mas tem vários deputados federais lá que são ministros de Estado. Professor, o senhor está dizendo, então, que eles exercem o cargo ao mesmo tempo? Cuidado com isso bem aqui, ó. Olha lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estou dizendo que eles podem exercer o cargo de ministro sem necessariamente perder o cargo de deputado ou de senador. Mas não que ele exerça o mesmo cargo, os cargos ao mesmo tempo. Enquanto ele exerce o cargo de ministro, ele é autorizado a fazer isso, ele está afastado do cargo de deputado ou de senador. Quem é que está ocupando o cargo? O suplente. Olha só. O parágrafo 1º desse artigo faz, né, essa ressalva. Artigo 56, parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas nesse artigo, ou de licença superior a 120 dias. Então, olha, o presidente chamou um deputado federal para ser ministro. Esse deputado vai e assume o cargo de ministro de Estado. Para que a Câmara dos Deputados não fique com um membro a menos, o suplente desse deputado é chamado para assumir. Tá? Então, a Câmara não perde ali o número de 513 deputados, porque o suplente é chamado. Da mesma forma que se for um senador. Se um senador for chamado para ser ministro de Estado, o suplente dele, de senador, assume o cargo para que o Senado não perca um dos seus membros. E se vocês perguntarem, mas professor, o que acontece aí que, né, o ministro, o presidente não gostou do ministro, ele demite o ministro? Não tem problema nenhum, gente. O ministro ele deixa de ser ministro, ele vai reassumir o cargo dele lá na Câmara dos Deputados. E o suplente estava exercendo o cargo, volta a ser suplente. Pronto, acabou. É muito simples. Diga. Eu não sei, é uma pergunta assim que surgiu. Ministro de Estado ou secretário de Estado, eles são remunerados? São. E aí, como é que fica a questão? Boa pergunta. Eles podem optar pela remuneração que eles querem receber. No caso de ministro de Estado, a diferença praticamente não existe, é a mesma remuneração. Mas para secretário de Estado geralmente ganha um pouco menos. Então, eles podem se afastar, né, da Câmara, exercer o cargo de secretário de Estado, mas podem optar por receber o salário de ministro de Estado. É mais Entendi. interessante. E aí, por exemplo, o suplente que ficar lá na Câmara, ele vai ganhar o mesmo salário? Recebe o salário também. Ele, enquanto suplente, obviamente, ele não recebe nada, né? Os milhares, tem muitos suplentes, né, de deputados e senadores. Esses não recebem, enquanto suplente, não recebem nada. Mas a partir do momento que eles são chamados a assumir na ausência do titular, aí eles recebem o salário também como se fossem os titulares. Entendi. Na verdade, assim, a questão da suplência, né, de deputados e senadores, ela pode gerar, na verdade, né, por conta do que eu acabei de falar, a Constituição autoriza, né, que eles se afastem para exercer esses cargos, mas, né, faculta eles a ficarem recebendo dinheiro da Câmara ou do Senado. Então, isso pode onerar, na verdade, a folha de pagamento de Câmara e Senado, porque vai ter que pagar também o salário do suplente. Porque, por exemplo, como tu falou, por exemplo, se ele é eleito a ministro de Estado, aí ele escolhe receber, por exemplo, só o dinheiro da Câmara. O suplente tanto ele quanto o suplente vão receber o mesmo dinheiro. Isso, exatamente. A Câmara vai ter que pagar um salário a mais para o suplente, porque, afinal de contas, vai estar exercendo o cargo. Entendi.
Isso acontece, tem muita gente que está como suplente lá de deputado, porque são 513 deputados. Então, tem gente que é ministro de Estado, tem gente que é secretário de Estado. Aqui no Maranhão mesmo, vários secretários aí do governo do Estado são deputados federais. Né? Então, isso acontece no Brasil todo. Isso gera, na verdade, um ônus aí para os orçamentos aí de Câmara e de Senado. Mas é autorizado pela Constituição. Não é ilegal, não, pelo contrário. E a outra hipótese, né, que eu já falei para vocês, que eu já tinha adiantado, né, que o deputado senador ele pode ficar, muito embora ele falte, ele pode ser licenciado, né, ou por motivo de doença. Nesse caso, se for por motivo de doença, gente, ele mantém a remuneração. Ou para tratar de interesse particular, por até 120 dias, né, por sessão legislativa, mas nesse caso sem remuneração. Tá? Então, nesse caso, ele pode faltar 120 dias, mas, no entanto, ele não recebe. Tá? Nesse caso aqui, essa hipótese bem aqui, ó, para tratar sem remuneração de interesse particular. Então, eu quero, por exemplo, eu quero viajar. Fui eleito deputado federal, mas quero viajar, dar uma volta ao mundo. Né? Posso viajar, eu peço licença lá, peço licença para motivos particulares. Nesse caso aqui, eu não vou ter remuneração, muito embora, quando eu voltar da minha viagem, eu possa reassumir meu cargo normalmente de deputado federal. Tá? Essa é a hipótese aqui que a Câmara e o Senado não são obrigados a pagar o salário, né? Mas, de qualquer forma, o deputado e senador não perde o cargo ali para qual ele foi eleito. Ele é autorizado a faltar aí por até 120 dias por sessão legislativa, ou seja, por ano. Então, por isso que eu falei para vocês assim, há pouco, que é muito difícil algum deputado, senador, perder o cargo porque ele faltou demais. Eles têm direito a pedir licença. 120 dias, gente, são 4 anos por mês. Sem falar que ele já tem um recesso lá de 45 dias. Então, a pessoa tem que ser ninja para perder o cargo por excesso de falta. Porque eles têm a possibilidade de se afastar, pedir licença, tem um recesso que já não trabalham efetivamente, e aí só tem que, se por um acaso ainda falta mais do que isso, minha gente, é sem justificativa, porque está pedindo mesmo para perder o cargo. Né? Gente, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês queiram perguntar aí? Beleza, né? Acabou que durou um pouco mais do que eu pensei a aula. Que eu falei para vocês que eu ia propor, inclusive, para vocês fazerem a atividade ainda na hora de aula, mas são 4h17, eu acho que vai ficar muito aperreado para vocês, porque afinal de contas você tem até 5 horas. Então, o que eu vou fazer? Daqui a pouco a gente encerra aqui hoje, né? Eu vou botar, então, lá na plataforma e eu vou dar um prazo para vocês fazerem essa atividade. A atividade, gente, aí vai ser o TDE de vocês, ou seja, vai valer 3 pontos. Vocês lembram que a gente tem que passar uma atividade para compor a nota de vocês. É essa atividade aqui que eu vou fazer. São 2 questões subjetivas que vocês vão ler, vão analisar, vão escrever. Gente, façam aí sem muita preocupação, né? Não vou fazer uma correção para tirar ponto de vocês. Eu quero que vocês façam, que vocês procurem fundamentar, né? Isso que a minha preocupação é essa. E importante, assim, sintetizando, resumindo, é importante que vocês façam, tá? Não deixem de fazer a atividade. Vou postar na plataforma, vou botar aqui prazo aqui até para que vocês façam. Vou botar até dia 1º, pronto, que é sexta-feira antes de começar a semana de prova de vocês. Pode ser? Beleza. A entrega. Pois então, pronto, estamos combinados, né? Então, minha gente, vamos encerrando por aqui hoje, tá, gente? Obrigadão pela presença de vocês. Na sexta-feira a gente continua o conteúdo, a gente inicia processo legislativo, que é o último ponto do conteúdo.
Na sexta-feira que vem a gente finaliza e fala um pouquinho sobre como é que vai ser a prova de vocês, a avaliação. Tá bom? Professor, o senhor vai fazer a chamada pelo chat ou o senhor vai digitar os nomes? Então, não, todo mundo colocou no chat, que eu vi que bastante gente. Se todo mundo colocou, eu vou pegar por aqui mesmo, não tem problema não. Se alguém não colocou, coloque agora. Certo, gente? Chamada é pelo chat. Se alguém deixou de colocar, faça aí, bote aí no chat. Aqui o Alan, Zé Arnaldo, Marcelo, Eduardo, Pedro, Raimundo Nonato, Boa Amanda. tarde, professor. Até mais. Valeu, gente. Obrigadão, gente. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.